Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saluscast. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Stanque, atleta e treinador de canoagem, além, de personal trainer. Então, Alexandre, já te agradeço muito a presença aqui no Saluscast e eu já começo com uma pergunta, cara. Como que tu começou nessa carreira, da canoagem e o que te motivou a seguir esse processo, tanto de atleta como de treinador? Como que eu comecei, então, quando eu estava ali na adolescência, na escola, tinha um projeto que funcionava no antigo clube aqui da cidade, Uhum. e aí eles traziam os alunos das escolas para a prática da canoagem, né? E nesse projeto já foi revelado vários atletas, né, ao longo dos anos depois, e aí foi ali que eu comecei, né? Então, ah, foi o start, assim, da canoagem na minha vida, né? Quantos anos? Hum, com 18 anos já que 18, ah, não, mas eu era. estava no final da escola ali, né? Uhum. Aí surgiu essa oportunidade para uma turma da minha escola para praticar canoagem. E aí tinha um número limitado de alunos lá, eu me lembro até hoje. Aí a diretora da escola chegou na sala de aula e perguntou para cinco, assim, disse que precisava de 5 alunos para ir para canoagem, e tal hora, no mesmo dia ia começar. E aí me lembro que foi os 5 alunos, aí depois todos desistiram Tu e eu ficou. continuei. Que massa. Tá, mas aí vocês saíam da escola e praticavam num turno inverso. Isso, exatamente. Aham. Ah, E aí tinha a educação física, que era o turno inverso também, e uhum. aí os alunos que entraram para a canoagem não precisava fazer as aulas da educação física na escola, né? Aí Ah, entendi. conseguia, porque tomava o tempo, era bem no horário da educação física, né? Uhum. E envolvia com o esporte, né? Enfim, né? A canoagem, tudo. E aí no fim, eu fui o único aluno que segui fazendo isso daí, né? Na minha escola na época. E isso tu tinha 18 anos e tu começou a treinar e a partir disso tu foi gostando e foi É, entrando nessa questão das competições. exato. É que eu comecei a canoagem já numa fase já, digamos, em idade, pensando em rendimento um pouquinho mais avançado, né? Mais velho que os outros, né? Que Hum. normalmente um atleta que se destaca mais, né? Tem mais chances também, né? Começa ali 10 a 12 anos por aí. Assim ele tem mais chance para conseguir ter uma carreira mais promissora no esporte, né? Então, como eu comecei com 17 para 18 anos, eu já estava já numa fase de maturação, enfim, que ia ser bem difícil eu conseguir seguir numa carreira esportiva, né? Então, depois tu faz 18 anos, ou tu termina a escola e tem que trabalhar, aqui na nossa cidade, essa questão militar é muito forte, né? Então, aí muitos adolescentes saem da escola e vão servir o exército, né? Uhum. E as Forças Armadas, e foi bem o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a canoagem já antes dessa questão de entrar para o exército, e logo eu já tive que servir, né? Uhum. Serviço obrigatório militar. Então aí eu comecei a canoagem e logo já eu já tive que sair fora, né? Fiquei um Entendi. bom tempo assim, sem focar nessa questão da canoagem, né? Mas depois da primeira vez que eu fui, assim, no primeiro ano que eu comecei a remar, eu nunca deixei de lado a canoagem de uma forma assim na minha cabeça, né? Eu sempre queria voltar, né? Mas infelizmente eu não conseguia mesmo, né? Não, que é questão de organização, tudo, né? Perfeito. Uhum. Uhum. Rosto, só abaixa um pouquinho o meu fone aí, por gentileza. Volta pro nosso número 6 ali. Cara, e como é que foi essa transição Uhum. de atleta, praticante, pra virar treinador? Uhum. É, como eu fazer meio que uma trajetória assim, né, Perfeito. para as pessoas entenderem como que aconteceu isso, né? Uhum. Ah, porque as pessoas vê só a ponta do iceberg lá, mas tem muita coisa por trás disso, né? Quando eu fui servir, fui para o serviço militar obrigatório, ah, eu saí da canoagem, né? E naquela época eu falo esse termo assim, eu mesmo me intitulei a velha canoagem de Santa Maria, né? Porque já estava acabando, assim, né? Estava num processo, assim, que a administração não estava conseguindo dar conta do projeto e assim que eu saí também, o projeto já acabou, né? Era canoagem na escola o nome. E aí eu fui servir o quartel
e fiquei um tempo fora, assim, né? Quando eu voltei, cheguei lá, não tinha nada, né? Aí, como as pessoas que cuidavam lá o ambiente não conseguiram ficar lá, ah, vieram pessoal, assim, que vândalos, tudo, e quebraram todo o local lá, botaram fogo, e aí acabou a defesa da canoagem em Santa Maria, né? Então, faltava patrocinador, faltava tudo, faltava apoio, tudo, né? Então, aí já tava com as pernas bambas ali, isso daí foi só a gota d'água, né? Aí, quando eu voltei, eu me deparei com uma canoagem acabada, sem canoagem em Santa Maria. Uhum. Ninguém mais praticava, não existia mais. E aí foi uma tristeza tudo, né? E só que aí eu de vez em quando eu consegui um caiaque emprestado e nos finais de semana eu conseguia ir dar uma remada, né? Fazer um treininho ali com um pouco de conhecimento que eu tinha, técnico, né? Enfim, a questão de treinamento, eu ia treinando. E aí só que fiquei 3 anos assim, né? Aí em 2011 eu retornei mesmo a treinar, né? Com a oportunidade que a Associação Santamariense estava sendo fundada, né? A ASENA, Uhum. Associação Santamariense de Esportes Náuticos, né? Que foi idealizada pelo Gilvago Gilvan, que ele era um atleta da seleção brasileira naquela época. E aí eles idealizaram a cena e eu comecei a remar com eles de volta, comecei a treinar, né? Aí entrei numa rotina de treino legal, tudo, me empolguei, né? E Uhum. aí comecei a participar de competições de novo, né? Até então, quando eu era atleta do outro clube, o antigo clube, eu tinha participado de algumas competições, mas nada muito promissor, assim, né? E ali eu comecei a levar mais a sério a coisa, né? E com incentivo, tudo, né? Das pessoas de fora, tudo, tu se empolga mais ainda. Aí, nesse meio tempo, surgiu a ideia de eu me apaixonei, assim, pela questão do treinamento, né? Principalmente a canoagem, assim, né? Que é um esporte que eu acho muito bonito, assim, né? Que envolve a natureza, tudo, sempre gostei disso. E aí eu, não, vou fazer educação física então, porque é uma área que eu acho que eu posso ligar com o meu esporte, né? E aí, em 2014, eu já era atleta, já estava treinando há bastante tempo lá com a Sena, e aí eu comecei a faculdade de educação física. Uhum. E dali eu comecei como ainda, só que nesse tempo eu estava ainda servindo o exército ainda, né? Então eu conciliava o meu tempo no quartel, né? Os treinos na água, treinos na academia, fora da água, e mais o estudo à noite, né, na faculdade, né? E aí fui conciliando isso e aquilo, aí quando eu saí do exército, eu comecei eu tinha um projeto de extensão da faculdade que eu estudava, que eles pegavam os alunos da faculdade e eles eram extensionistas, né, viravam extensionistas da FAMES, no caso, a antiga FAMES, que Uhum. hoje não existe mais. Ah, Eles fechavam parceria com entidades esportivas da cidade, com projetos, enfim, como a Cena já tinha um projeto já bem consolidado, e aí eu peguei de extensionista lá. Aí comecei fazendo um estágio, né, como se fosse, né, auxiliava nos treinos, tudo, como era atleta, eu ia para a água com a equipe, fazia o meu treino junto às vezes, né, às vezes fazia no horário inverso do deles, e aí comecei a ganhar mais experiência nisso daí, né, e ali então eu já estava formando um treinador ali, né, da Uhum. canoagem, né, unindo a minha experiência como atleta e a parte também técnica, né, e conhecimento fisiológico, da fisiologia, tudo que a faculdade traz pra gente, né. Perfeito. E para te ser treinador, tu precisa de algum curso específico ou fazer a formação, né, a formação acadêmica de educação física já te permite atuar, porque no esporte, vamos pegar aí vôlei, Uhum. tem ali, né, os cursos específicos para virar técnico. Sim. Assim como futebol lá, tem que fazer os cursos da CBF, ou tu já pode, através da tua experiência e o conhecimento que a formação, né, da educação física, nesse caso o bacharelado, tu fez? Sim, bacharelado. Essa formação que a educação física te dá já te permite atuar. Permite atuar assim, né. Existem cursos, né, credenciados pela Confederação Brasileira, pela Federação Internacional, para aprimorar, né, mas tu não necessariamente precisa ter esses cursos para atuar como treinador da canoagem, né. Uhum. Isso vai somar no teu currículo, obviamente, mas para ti chegar lá e levar uma equipe para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ou o Campeonato Mundial, tu não precisa obrigatoriamente ter esse curso, né. Ah, tá. E hoje, falando em confederação, a gente tem a Confederação Brasileira, aí também tem uma Federação Gaúcha, Isso, tem federação de cada exato, estado tem a exato. sua. Tem as federações estaduais, tem a Confederação Brasileira,
e depois a Federação Internacional de Canoagem, né? Perfeito. E dentro desse mundo da canoagem, explica pro pessoal assim, o que que Uhum, tem de, não sei se a gente pode dizer modalidades, mas uhum. porque tem canoas, provas com 6 pessoas, É, outra com aham, 2 pessoas. Explica pro pessoal é. todo esse mundo aí da Ah, canoagem para sim. quem não conhece. A canoagem ela é dividida em várias modalidades, né? Eu falo submodalidades, né? Então, a mais tradicional seria a canoagem em velocidade, né? Que é o que a gente pratica, né? Mas depois tem a canoagem slalom, tem a canoagem, o rafting, né? Que é aqueles botes infláveis. Tem a canoagem rodeio, que se chama, ou descida, são tudo embarcações diferentes que se usam em cada modalidade, né? Que essa rodeio que chama, os atletas descem corredeiras, né? E fazem uma prova contra o relógio, né? Uhum. E dentro do slalom também agora surgiu outras modalidades também que são bem parecidas com o slalom, que começaram agora até nessa Olimpíada, em Paris, que são o caiaque extremo, né? Caiaque extremo. Que é uma corrida que eles fazem na corredeira mesmo, né? Usam Ah, a canoagem slalom é dentro da corredeira, né? E uhum. aí já é esporte olímpico desde a década de 70, e aí eles usam a mesma raia, só que com algumas mudanças ali, né? Sim. No estilo assim, por exemplo, a canoagem slalom, os atletas eles largam um por vez e eles têm que passar dentro dos portões. Aí cada portão, o vermelho, por exemplo, tu tem que passar contra a correnteza, e o portão verde tu passa a favor da correnteza. E se tu encosta teu corpo nele, tu perde ponto, né? Tu tem uma penalidade lá e é descontado de ti no final da prova. O contra-correnteza é quando eles passam a porteira e meio que faz a volta, assim, na. Exatamente, é. Ah, eles têm que fazer um Aham. 360. Isso. Quando a gente fala em canoagem, eu falo que fazem canoagem, as pessoas ou elas pensam que eu faço o remo, né? Depois a gente Uhum. pode falar sobre isso. Ou elas pensam também que, tu desce rio, então tu faz Ah, isso, sim, né? Mas claro. só que a canoagem em velocidade, que é o que a modalidade que nós temos aqui em Santa Maria, né? Ela é em águas calmas, né? Águas Uhum. paradas, ou rios com a água mais flat, assim, né? Que a gente chama, né? Então, enfim, e aí a slalom é isso daí, né? E dentro da slalom, tem uma outra modalidade que é o kayak extremo, que eles chamam, que os atletas eles largam baterias, né? E Uhum. aí não é o atleta sozinho contra o relógio. É um contra um ali, né? Dentro da água ali, né? Eles Entendi. largam a cada 4 atletas, se eu não me engano, né? Uhum. Então, eles vão testando, começa no campeonato mundial ali, e aí vê que vai tendo público para isso, né? Eu acho que é uma forma que eles acabam elegendo para ser um esporte olímpico, enfim, né? E esse ano foi o primeiro ano que teve nas Olimpíadas o caiaque extremo, eles chamam. Além da canoagem slalom, né, que eu estava falando aqui, que é em corredeiras, a canoagem velocidade que a gente pratica, né, ela já existe há mais tempo nas Olimpíadas, né, já é das Olimpíadas de Berlim em 1926, se eu não me engano, foi as Olimpíadas de Uhum. Berlim. Então, desde a década de 20 já existe há 26 ou 36 agora, não vou me recordar muito bem, mas ela já é um pouquinho mais antiga que a canoagem slalom nas Olimpíadas, né. Perfeito. E aí, então, as raias são demarcadas, os atletas andam em linha reta, né? Não pode sair fora da sua raia. E aí tem 3 distâncias que são olímpicas na canoagem velocidade, né? E dentro da canoagem velocidade tem 2 divisões, né? Que é o caiaque e a canoa, né? Isso que eu ia te Ah, perguntar. Qual que é a diferença do caiaque para canoa? Uma mudança estrutural ali. exato, é. A embarcação, por exemplo, a individual começa pelo peso, né? E a forma que o atleta se posiciona dentro da embarcação, né? Para o caiaque, existe um peso mínimo que ele tem que ter para competir numa prova de velocidade que é 12 quilos, né? O caiaque tem que É, ter o, esse o peso. caiaque tem que ter esse peso. Se Tá, ele tiver menos, é desclassificado. Se tiver mais, aí é o atleta que se vira com o peso a mais entendi. que ele vai carregar. Então a gente sempre tenta deixar ali exato, ali 12 quilos, né? Mas o, É, o deixar exato que tu diz, tu tem que comprar um caiaque de 12 quilos ou tem alguma manobra que tu faz ali não, que tu. e coloca os pezinhos, né? Normalmente os caiaques eles vêm bem mais leve, né? Eles vêm, os caiaques que são
top de linha, assim, né? De marcas mais consagradas, eles vêm com 8, 9 quilos, né? Ah, Então aí tu entendi. coloca uns pezinhos que parecem umas bolachas que já tem lugares dentro do caiaque específicos para isso daí, né? Então Perfeito. tu consegue e tu vai ajustando, né? Aí tu coloca na balança lá oficial do campeonato, Uhum, coloca o teu caiaque lá, leva os pesos na mão lá e vai largando. Opa, deu 12. Aí tu já pega e guarda o restante que sobrou. E aqueles dali ficam. Aí tu rosqueia no caiaque, tudo fica preso ali, né? Já são entendi. com o avanço da tecnologia, eles acharam o local certo para ficar, porque isso daí, se tu botar tudo no lado só o peso, né, pode interferir. Então já tem os locais bem certinho e que não tem erro, né? Então, Uhum, essa é uma das regras do caiaque, da canoagem velocidade, do uhum. caiaque individual. E aí depois a canoa, o comprimento é o mesmo do caiaque, só que muda o peso, né? Então o peso da canoa é 16 quilos, ela é um pouco mais pesada, Ah, né? Então, ah, então a única coisa que tem que ser igual em todas um atleta para o outro, né, em relação ao material, é o comprimento da embarcação e o peso, né? O entendi. peso não pode ser menos que 12 e o comprimento das embarcações individuais é 5,20 m, né, que tem que Hum, ter. E aí, beleza, a canoa é mais pesado, depois no caiaque o atleta ele vai sentado num banquinho, né, que é um banquinho que cabe só ali o quadril dele mesmo ali, né? É um banco fixo uhum, e lá dentro existe o fincapé, que a gente chama que é onde o atleta ele vai colocar toda a atração que ele vai fazer na água, é o fincapé, né? Por isso que o nome já é fincapé, porque tu realmente é um anteparo ali que tem que ser bem firme, é uma coisa que se quebrar, tu perde toda a estabilidade na hora da remada ali, né? entendi. Então, é onde que tu vai empurrar mesmo o caiaque, vai transferir toda a força, vai ser ali no fincapé, né? Então, o caiaque banco, fincapé e a canoa é uma joelheira e o atleta, a gente fala semi-ajoelhado, né? Que tu vai ajoelhado de um lado e o outro não, né? Sim. A canoa, que quem já acompanha as Olimpíadas, já tem acompanhado das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, né? Que tem o Isaquias, o nosso atleta da seleção brasileira, que foi medalhista, né? Nas últimas 3 Olimpíadas, né? Então trouxe um resultado bem expressivo para a nossa canoagem, digo super expressivo para a canoagem, né? E a canoagem hoje ela já é bem mais vista por conta disso, né? E ele Aqui, a modalidade dele é é canoa a canoa, nessa posição semi-ajoelhado aí. exatamente, Tem um nome específico essa posição semi-ajoelhado? eles chamam ajoelhado mesmo. Ajoelhado. Ah, tá. Para quem eu que uso um pouquinho um termo mais técnico, eu acabo falando assim, né? Uhum, Mas ele é ajoelhado, né? uhum, Com um dos joelhos somente, né? E a outra perna vai à frente, né? perfeito. E, e aí outra diferença da canoa para o caiaque é que a canoa, o atleta ele rema sempre de um lado só, né? E a pá da canoa é o remo da canoa, é um remo com uma pá só, né? Então, Uhum, justamente porque ele vai remar só de um lado, ele usa só uma pá, né? Já o atleta do caiaque, ele está sempre alternando a remada de um lado para o outro, esquerda, direita, esquerda, direita. E aí o caiaque, ele tem 2 pás no remo, né? Então é uma remada um pouco mais, uma frequência maior que a canoa, né? Enfim, uhum, né? O caiaque atinge uma velocidade maior que a canoa, justamente pela posição do atleta estar mais favorável para tu conseguir desenvolver isso daí em cima do caiaque. E as principais diferenças da canoa do caiaque é isso, né? O peso da canoa, a forma que o atleta rema, o material ali em si, né? O remo, né? Principalmente, né? E a técnica da canoa é um pouco mais difícil também, né? Bastante falado isso. O atleta ele tem algum leme na canoa, igual o caiaque. O caiaque tem um leme que tu consegue controlar ele com os pés lá dentro, né? E a canoa não tem isso, né? Ela não tem nem quilha embaixo, ela é lisa embaixo. E como é que o atleta controla a direção que ele vai remar, né? Principalmente em provas de velocidade, que tem que andar 1 quilômetro em linha reta sem entrar na raia do teu concorrente ali. Então, eles usam eles fazem uma remada, uma técnica, que é o J, que quando eles vão tirar o remo da água, eles dão uma quebradinha no punho e viram a pá do remo, e eles estão sempre corrigindo, né? Estão sempre ah, entendi. corrigindo a direção que a embarcação vai seguir, né? Perfeito. Porque no momento que ele traciona, entra o remo da água lá na frente, que eles chamam o ataque, né? Que o remo vai bater a primeira vez na água, a canoa já começa a ir para o lado contrário que tu tá remando. E aí, quando ele vai tirar, ele faz
esse J, essa remada em J, que ele puxa um pouquinho assim, e aí a canoa volta de novo. Para dar uma É, corrigida. e isso é um dos fatores que eu também acho que já faz mais ser uma embarcação mais lenta, né? Porque tem Uhum. toda essa técnica e é bem difícil de conseguir fazer. E o pessoal que rema daí, no caso, só de um lado, né? Por Hum, conta da técnica, tu faz um número de repetições de um lado e tem que trocar, ou tu É, consegue, por é conta dessa correção, tu consegue remar sempre do mesmo lado. sempre do mesmo lado. Consegue Ah, toda sempre. o atleta que ele escolher um lado para ele remar ali, ele vai a vida toda remar daquele lado ali, né? Ah. Ah, inclusive tem uma coisa bem, são coisas interessantes, curiosidades assim, né? Por exemplo, tu vai pegar uma canoa dupla, né? Tu pega um atleta que ele se acostumou a remar do lado esquerdo e o outro atleta que se acostumou a remar do lado direito, né? O que que tu vai fazer com esses atletas aí? Não vai fazer nada. E depois, se tu pegar dois que remam pro lado direito, também não, eles seguem, eles vão fazer a técnica, tudo, né? Porque é mais fácil eles manter essa técnica do J do que trocar o lado deles, que eles estão acostumados, o lado dominante deles, né? Que eles têm uma performance melhor na hora da remada. Então, numa canoa que vai dois atletas ao mesmo tempo, independente deles remarem os dois para o mesmo lado ou de lados alternados, eles conseguem manter esta canoa Exatamente. em linha reta. Erra, consegue, usando essa técnica aí do J, que eles chamam, né? Que Então, massa. J, porque tu olhando de cima, o remo ele faz um desenho de um J na água mesmo, bem certinho, Uhum. né? E aí ele consegue manter retinho isso daí. E além dessas provas em duplas, tem provas com mais pessoas ainda ou... Na canoagem, velocidade, as provas são uma pessoa, duas e quatro, né? Tanto na canoa quanto no caiaque, né? Uhum. Ah, e aí tem provas que tem, por exemplo, no masculino, tem provas que não tem no feminino, né? Em provas oficiais, né? Da canoagem de velocidade. Então, nas Olimpíadas, por exemplo, eles não conseguem colocar todas as embarcações que existem para competir, para fazer prova para todas essas embarcações, né? Uhum. Então, até desde as Olimpíadas de Londres, em 2012, está tendo uma mudança para a Federação Internacional, assim, e o Comitê Olímpico Internacional, eles vão lá, ó, tem tantas provas aqui, eu acho que eu não sei muito bem dizer o que que acontece, mas eu acho que eles colocam uma limitação de provas para aquela modalidade ali, e aí a Federação Internacional que tem que achar o que que tem que elencar as provas principais ali para poder colocar, né? Uhum. Dar um exemplo, na canoa tem a prova do C1 200 metros feminino, né? No caiaque não tem, tinha antes e mudaram, tiraram fora, então não tem mais o K1 masculino, Uhum. né? Mas na canoa tem o C1 feminino. No caiaque tem o K1 200 metros feminino, mas na canoa tem os 500, na canoa tem os 1.000 metros masculino, né? Uhum. Então tem umas mudanças. E o que acontece? Então, mas os atletas eles têm a individual, o dupla e o quarteto, né? Quarteto. Isso, né? O C4, o C2 e o C1 e no K4, no caiaque a gente usa a letra K, né? Antes, né? Então K de caiaque e C de canoa. No caiaque o K1, o K2 e o K4, né? Ah, perfeito. E aí na canoa vai até quanta, pode ir até quantas pessoas na canoa remando? Ah, na canoa, o C4 é só o C4 a máximo, né? Ah, tá. Assim, só claro, a embarcação é para quatro pessoas, né? Não tem como Uhum. tu remar com mais e nem com menos. E uma Entendi. embarcação que é de duas pessoas, só vai duas e deu, né? E a OC6 que Ah, falam? sim, o C6 é uma outra modalidade da canoagem também que eu esqueci de falar antes, Uhum. que como surgiu mais na questão oceânica, né? Da questão do Havaí, tudo, Uhum. das Ilhas Polinésias, enfim, que não é uma modalidade olímpica, né? Mas aí ela já tem mais quantidade de pessoas, assim, né? Tipos de embarcações, no caso, né? Tu Entendi. tem para uma, para duas, para três, para quatro, para cinco, para seis pessoas, né? E acho que vai até oito pessoas, se eu não me engano, a canoa oceânica, né? Ah, então, por isso que eu tava confundindo, porque a canoa oceânica vai todo mundo sentadinho, né? Vai sentadinho, Tipo caiaque. tipo o caiaque mas só Tá. é claro, um banco mais alto, tudo é uma posição diferente, é uma embarcação bem maior, tudo bem mais Uhum. pesada.
e eles vão sentadinho ali num banquinho bem alto, né? O caiaque é um banquinho bem mais baixo. E, e aí eles remam de um lado só que também a canoa eles têm a opção de alternar, né? E justamente por conta da posição também que tu fica que é favorável, porque tu tá com a tu tá sentado ali com os teus pés numa posição simétrica, digamos. Uhum. Então tu pode fazer essa troca aí, né? Entendi. Já no, na canoa olímpica, né, do Isaquias Queiroz, por exemplo, como tu vai naquela posição ajoelhado, se tu tivesse que trocar, né, de lado, tu teria que trocar também a tua posição do pé que está ajoelhado pro que está à frente, né? Entendi. Então, na canoa havaiana tem essa possibilidade. Então, tem essa alternância aí, né? O atleta ele Perfeito. coloca lá, hoje eu vou treinar aqui 15 para um lado, 15 remadas para um lado, 15 remadas para o outro. Vai Uhum. depender muito da estratégia do atleta ali, né? Cara, pra quem nunca vivenciou essa experiência com a canoagem Uhum, e quer começar a treinar ou tem uhum, curiosidade de saber como que funciona um treino, então, se tu pudesse explicar assim pra galera, vai ter treinos que tu vai desenvolver mais a técnica, aham. daí outros treinos que tu vai desenvolver algum sistema energético específico, vai trabalhar sprints ou vai Uhum. fazer um trabalho mais longo, uma distância maior. Aham. Tem a parte técnica e o desenvolvimento físico ao mesmo tempo. Uhum. Como que é essa estruturação do treino? Sim, sim. Pensando num atleta pronto já, assim, seria isso, né? Um atleta que não é iniciante mais, né? Uhum, Vamos começar um macro ciclo anual, por exemplo, para um campeonato brasileiro, né? Tu começa lá vamos dizer que tu vai começar em janeiro, e aí tu vai, a tua competição principal vai ser um campeonato em setembro, né? A gente prioriza no início do ano uma base, né, com volume, né, e graduando isso daí para te ah, ver como é que o teu corpo vai responder, né? E aí, obviamente, cada pessoa vai responder de alguma forma para que tu consiga depois aguentar mais os treinos de sprint, de velocidade, né? A gente faz muito treino intervalado, assim, uma determinada fase, né, do ciclo de treinamento, né? Então, se tu não tiver com uma base boa de endurance, né, lá no início uhum, do ano, tu não consegue render muito nesse treino, né? Vai sofrer de qualquer forma, mas tu não consegue encaixar melhor esses treinos aí, né? Então, desde os atletas que remam as distâncias mais curtas da canoagem em velocidade, que são 200 metros, até os atletas que remam 1.000 metros também, ou atletas que remam 5.000 metros, que são provas que tem em campeonatos mundiais, num determinado tempo ali, eles vão fazer uma base ali, alguns vão estender por mais tempo, uhum. outros, por não ser a especificidade deles ali, eles não vão fazer por tanto tempo, mas todos vão procurar fazer essa base aí de volume, né? Certo. E- E quando tu vai, assim, metrificar para Uhum, prescrever o treino para um uhum. aluno, tem algum teste que se faz, na água para te saber o volume ou até para te entender como que tu vai prescrever o treino? Tem um teste específico? Tem vários testes? Como que tu faz essa metrificação para prescrever depois? Sim, a gente vai muito pela questão da evolução do atleta, né? Uhum, Os feedback que ele vai dar, como é que ele está se sentindo depois do treino, né? Aquela semana ali, a gente, vamos fazer uma semana forte semana que vem, aí vamos ver como é que tu vai estar. Terminou o treino sábado de manhã, que é o nosso último treino normalmente, uhum, aí vamos descansar domingo e vamos ver como é. Semana que vem é outro treino forte, né? uhum, Aí eu sei que essa semana foi forte também, mas vamos ver como é que tu vai estar e vamos seguir o cronograma, vamos fazer a semana que vem forte de novo, né? E aí, a hora que vê que o atleta não tá respondendo de uma forma ideal, assim, tá quebrando muito, tá se sentindo cansado, tudo, né? Não tá conseguindo se recuperar entre um tiro e o outro, por exemplo, ou entre um uhum, treino e outro, como deveria, né? Exatamente, pontualmente para aquele treino ali. Aí eu penso em reduzir o treino, fazer um treino mais técnico, né? uhum. Ou reduzir a carga geral, assim, né? Da semana ali, ao invés de fazer 10 tiros de 500 metros, fazer 5 tiros, fazer a metade, ou Perfeito. sei, 60% do treino, né? Então vai muito da resposta do atleta, né? E isso daí varia muito, né? Também a gente sabe, tu que é um profissional da área, a gente às vezes, o que eu programo, às vezes não consigo fazer, né? Sim. Boa parte das vezes, né? Isso é uma coisa que
como sempre fui um cara que eu não gostava de quebrar cronograma, né? Na verdade, eu não gosto, mas eu tenho que lidar com isso, né? Não, se o cara quebrou, por que que eu vou, né? Vou insistir nisso daí, né? Então, E quando tu fala em quebrar, é quando tu prescreve um treino e no caso, o atleta, o aluno, ele não consegue cumprir aquele estímulo ali que tu sim, propôs pra ele. Isso seria o significado do quebrar. exato, exatamente. O atleta, como é um esporte muito técnico também, né? Além Uhum, da parte física, e acaba interferindo. Tu vê que o atleta não tá conseguindo encaixar uma remada direito, sabe aquela coisa. Eu digo assim, eu gosto de correr também, mas uhum, é uma coisa, correr também é um esporte cíclico, né? E a canoagem e tudo. Só que tu coloca a sensação de tu colocar um remo na água e não conseguir encaixar ele e não conseguir aplicar a técnica certa porque tu tá cansado, uhum, é, é uma coisa bem, digamos, bem pontual, assim, tu consegue ver mesmo, sabe? Então interfere bastante. Então, principalmente no atleta de base, que ele está desenvolvendo o corpo dele, ele está aprimorando a técnica dele naquela mais do que um atleta já mais formado há mais tempo, né? Eu não vou insistir nele porque isso vai interferir muito na técnica dele, né? entendi, Isso já aconteceu comigo, né? Uma experiência própria, assim, né? De querer insistir e tu fazer aquela treino travado todo e depois tu, tu pensa assim, bah, por que que hoje eu faço uma prova todo travado, eu tenho vícios, tu cria vícios, né? entendi, claro, Então, e aí é uma coisa que é bem visível, assim, né? Para quem já foi atleta também, para quem é atleta, tu vê que não tá saindo aquela remada ali, e é uma das coisas, assim, que eu uso para tu pegar e dizer, não, acho que vamos tentar fazer assim, não tô conseguindo, professor, tô travado, meu antebraço tá ardendo aqui, essa semana passada foi forte, essa semana tá sendo forte de novo, acho que não vai dar. Aí, não, vamos então fazer, vamos pro plano B, então, né? entendi. Não tem problema mudar o cronograma. E, Agora até que ah, tu comentou da hum, corrida, uhum, na corrida às vezes o pessoal, quando vai começar a treinar, faz o teste ali de 12 minutos, ou faz o sim, teste de 3 aham. quilômetros, ou faz, enfim, outros testes. Ali na canoagem tem algum teste específico para te mensurar essa capacidade que o aluno tem ali para Né? para performar? Os testes que a gente faz são testes na água, são os Uhum, próprios controles, né? Das distâncias que a gente usa ali, tanto para treino e como as distâncias que são de provas oficiais, né? uhum, Então, por exemplo, a gente ah, faz um tiro, né? Todo o processo de aquecimento, tudo, o início do treino. E depois, bom, hoje, aquela semana que tu marcou para ser uma semana de controle, né? Tu faz aquilo dali para ver a evolução. Aí a gente guarda aqueles resultados ali obtidos e depois a gente vai estudar para fazer num outro momento de novo, né? Dali a, sei lá, 2 meses, 3 meses, não sei. Vai perfeito. depender muito do processo ali. Mas a gente usa bastante as próprias distâncias, assim, para fazer Uhum. testes, né? O tiro, enfim, né? Então, no caso, tu pega, vamos supor, 1 quilômetro, 1.000 metros, aí ele vai dar o máximo dele É, nesses 1.000 metros e quanto que normalmente você faz 1.000 metros? Claro, é muito variável, mas, sei É, lá, vamos, faz vamos botar o nível lá em cima para o nível olímpico, uhum, 3:25, né? 3 e 25 mil metros. 3 minutos e 25 E segundos. aí tu pega essa É, capacidade máxima dele e vai picotando esse tempo pra. Daí tu sabe que se ele fizer esses 1.000 metros em uhum, 4 e pouco, uhum, ele tá trabalhando numa intensidade mais baixa, exato. mais longe do Uhum, máximo dele. E aí tu vai prescrevendo o treino baseado exato, nisso. exato. A gente consegue, eu faço bastante isso, né? Uhum, Então, já fiz muito isso por exemplo, nos 1.000 metros e nos 500 metros, que são duas distâncias oficiais da canoagem, as parciais são a cada 250 metros, né? ah, Então, entendi. 250 metros é uma distância muito legal para treinar, porque tu vê, assim, sei lá, o cara faz 1.000 metros em 3 minutos e 25. Se a gente parcelar isso daí, vai dar uns 47, eu acho, por aí, 45 Uhum, segundos, né? Mais ou menos 250 metros, né? Mas a gente vai fazer hoje 4 tiros de 250 metros por 5 minutos de descanso. E não vai fazer igual as parciais que tu faz num tiro de 1.000. Tu vai entendi. fazer numa velocidade mais alta. A primeira vai dar uma velocidade X, vai dar 45 segundos.
a segunda vai ficar bem próximo disso, a terceira também. A ideia é conseguir manter ali, né, nesses 4 tiros ali. Aí, se tu pegar e parcelar uma prova de 1.000 metros, tu vai ver que o atleta ele faz a primeira parcial até para 47, por aí, que é vamos botar que é uma média de 48, né? Uhum. O cara fazer 3,25. Quando eu vejo uma prova, assim, um vídeo, que o atleta fez 47, 48 segundos nos primeiros 250 metros, eu já sei que ele vai baixar até 13,30, né? Ah, entendi. Então, e aí, beleza, só que depois a segunda parcial de 250 metros ele não vai fazer para 40, ele vai fazer para 50, para 49, até Uhum. 51. E aí, depois a terceira também não, vai ficar nisso daí, né? E aí depois no final ele sempre dá o gás final ali nos Uhum. últimos 250 metros ali, né? E aí baixa um pouquinho a parcial. Mas a melhor parcial é sempre na largada primeiro, né? Acaba sendo sempre na largada. Não, e nesse caso, então tu tem 4 dados, porque tu tem as 4 parciais. Então, além de tu pegar o tempo total desses 1.000 metros, tu ainda pode trabalhar todo esse desenvolvimento dele dentro das Ah, parciais, né? exato, é. Então, e treino de 250 metros é um treino que é lactato, é isso, resistente, vai, arde tudo, né? Cara de tudo. O coração vai a mil, tudo, né? E vou botar ali que eu hoje, para fazer um treino de 4 tiros de 250 metros, eu faço em torno de 55 segundos, Foi. 53 a 55, para eu Uhum. conseguir fazer os 4 assim, e botar aquele objetivo de eu terminar o 4 e não baixar, e não piorar esse 55, Sim, que hoje eu vou dizer que eu vou conseguir entrar na área e fazer. Então, e digo assim, quando eu faço isso, é extenuante, assim, tu sente a pegada, né? Então, e dali eu consigo entender o que eu consigo fazer numa prova, né? sim, com Obviamente certeza. que a prova não vão andar a mesma velocidade que eu andei os 4 tiros de 250 metros, Claro. né? Que ali teve todo o descanso e tudo mais. Mas é uma distância bem usada, assim, Uhum. na canoagem, né? E quando tu quer, assim, esses estímulos que tu trouxe agora pra nós são estímulos assim mais intervalados, né? Que são trabalhos, são treinos mais pesados, mais Ah, intensos. Quando tu faz treinos mais leves, aí uhum, não necessariamente tu faz a mesma distância, tu faz mais, assim, tem ah, treino, por exemplo, longão. Tu aham, vai remar, um dia tu vai entrar aí na, é, na água e vai fazer 8 km, sete sim, quilômetros, aham, mas aí tu faz numa velocidade menor. exato. Na corrida, o pessoal coloca essa referência do pace. Na Uhum, remada, tem alguma referência assim? Hoje eu vou fazer 7 km numa velocidade. Daí eu não sei como é que o sim. pessoal, ó, tem um bicho aqui andando. Que loucura. Ô, nossa, de novo aqui com o bicho. É. Ah, vamos ter que botar veneno no estúdio. Opa, bati na mesa que eu acho Aqui, que ó. ia dar interferência. Ah, agora ele vai pra É lá. pequenininho. Daqui a Mas pouco pega. enfim, daqui a pouco ele volta aqui. Mas enfim, voltando. E tem alguma referência que às vezes o pessoal fala assim: eu faço um pace de 5 Uhum, e a remada é, sei lá, eu faço tantas remadas por sim. minuto, não sei como é que é. Eu comecei a usar, isso daí foi interessante falar, eu comecei a usar bastante essa frequência de remada. Eu Uhum. sei então minha frequência de remada para tal distância, né? Que é uma que eu vou me sentir confortável para concluir aquele treino. O pace a gente usa também, quantos minutos tu faz cada 1.000 metros, né? Ah, tá. Cada quilômetro. O que a gente mais usa é isso daí, né? Assim, o pace. E uma coisa assim que eu comecei de um tempo para cá a não olhar muito foi a velocidade real ali que tu tá remando no momento, né? Uhum. Por exemplo, para fazer um pace de 5 minutos é 12 quilômetros por hora, né? Na corrida, quem corre aí, né? A gente sabe, tem mais corredores do que remadores em Santa Maria, Sim. por aí, no mundo todo, na verdade. Então, para quem corre, para me entender melhor também, né? Um pace 12 quilômetros por hora para fazer 5 minutos cada 1.000 metros, né? E então eu olhava muito isso, sabe? Na velocidade que eu tava real no momento. Só que tem uma coisa, né? A canoagem é um esporte que tu pratica ao ar livre e a interferência do clima é muito grande, né? Então eu comecei a usar mais frequência cardíaca também, né? Uma coisa que eu tava esquecendo, né? Usar a frequência cardíaca e a frequência de remada, né? Para poder jogar ali o quanto que vou fazer de esforço naquele treino ali, né? Então, um treino assim que a gente faz bastante de longa distância, 10 km, a gente rema 10 quilômetros, e aí
eu coloco ali 60 remadas por minuto e vou, né? Aí as ferramentas que a gente usa, o GPS da Garmin tem ali um aplicativo que tu baixa nele e tu consegue medir a frequência de remada, né? Então é uma ferramenta bem interessante a nosso favor. E aí eu boto ali 60 remadas por minuto para esse treino aqui ficar, digamos, numa zona ali aeróbia ali mesmo, né? Bem Uhum. baixa intensidade e longa distância, né? Perfeito. E uso os dois, né? Eu tento às vezes casar as duas coisas, né? A frequência cardíaca com a frequência de remada, né? Uhum. E assim, elas às vezes se cruzam ali, mas elas andam meio junto, querendo ou não, acaba, né? Na prática ali, se eu aumentar um pouquinho a minha frequência de remada, aumenta um pouquinho a minha frequência cardíaca, né? No- Enfim, né? E aí eu vou jogando principalmente. O que eu tenho feito mais ultimamente é a frequência de remada, né? Perfeito. Porque tem sido bem mais fácil para mim, assim. E aí eu não passo daquilo dali e eu sei que eu tô tranquilo, né? E aí depois os treinos mais tiro mais curto, assim, então eu boto uma frequência de remada maior, né? Ah, de resistência mais à velocidade, né? Uhum. Seria umas 80, 90 remadas por minuto. Por minuto. E aí tu vai sentir mais o treino, é uma forma de eu aferir ali e não passar do meu limite. Eu sei que o meu limite ali para dar um tiro de 500 metros, por exemplo, é 90 remadas por minuto, a média Uhum. do, do início do tiro até o final. Então aí eu vou achar ali aquelas 90 remadas por minuto e vou tentar não subir daquilo dali, né? E aí é óbvio que tem a questão técnica envolvida, o atleta vai conseguir encaixar melhor o remo, ele vai conseguir reduzir melhor a sua frequência, vai ser mais eficiente a sua remada, né? Enfim, é que nem a passada na corrida também, né? Uhum. Eu acabo usando bastante linkando, eu sei que são dois esportes diferentes, mas eu linko bastante a corrida, né? Por ser esporte cíclico, né? A gente Claro. frequência de passada, frequência de remada, frequência Uhum. cardíaca, enfim, pace e tudo, né? E tu tá se Então, preparando agora, né? Pro campeonato. tô me preparando para o Campeonato Brasileiro, né? Daqui uma semana eu viajo. Daqui uma semana. E aí tô fazendo o que dá, assim, né? Como que tá e como que é essa tua preparação? Quantos treinos na água tu tem? Tu faz treinos fora da água também? Então, tem que fazer treino de força, tem que fazer algum outro tipo de treino? Aham, sim, a gente faz bastante treino de força fora d'água, né? Uhum. Então, tu deve acompanhar, eu gosto muito da academia, a gente se conheceu dentro da academia, né? E aí eu faço basicamente tudo que eu preciso fazer para melhorar na canoagem, né? Então, Perfeito. eu vou para academia, se falar para mim que rodar lá de ponta cabeça, se tiver um estudo comprovando que rodar no chão da academia de ponta cabeça lá, dançar um breaking lá, vai melhorar minha performance na canoagem, eu vou Vai fazer, né? fazer. Então, se tiver alguma coisa que me comprove isso, obviamente, mas então eu treino, faço bastante treino de força, né? Gosto Perfeito. de fazer bastante levantamentos, os básicos, né? As puxadas, empurradas, né? É, você falando em movimentos, né? Uhum. E aí, uma coisa que eu errava bastante também era fazer muito treino assim, que fora d'água, que não me ajudava na canoagem, né? Até um certo ponto ajudava, mas depois passa de um limite ali que ele já vai te atrapalhar, né? Então, fazer muito treino extenuante, assim, ah, não sei se seria o termo, mas treino que te deixa mais travado, esses Entendi. esquemas que tu usa, drop, static, Uhum. enfim, Tudo que te que gera muita fadiga. é isso, né? E eu cansei de chegar na água e estar super fadigado e não sabia por quê, né? Mas estava logo ali, ó, meia hora atrás, eu fiz um treino errado lá na academia. Uhum. E aí, obviamente, que na água ia estar travado, né? Então eu comecei a ser mais pontual nisso daí e usar mais a cabeça para treinar, né? Então, o treino na água, o treino na academia, né? Fortalecimentos, tudo. E, e às vezes, em alguns momentos eu dou uma corrida, assim, né? Principalmente na Uhum. base, assim, né? Eu uso a corrida para melhorar um pouquinho, assim, meu condicionamento cardíaco, né? E aí, mas chega um ponto, assim, também que eu vou tirando cada vez mais do treino, né? Eu vou atenuando isso daí, aí, uma fase da preparação, eu nem penso mais em corrida, não penso Uhum. mais em... Eu pedalava também, né? Numa época eu pedalava para ajudar bastante nessa parte. Aí chegava um ponto assim que eu ia parando, ia reduzindo e eu focava só na água mesmo, né? E bem específico, né? Perfeito. Hum.
Lá no início da nossa conversa, tu comentou ali que o caiaque vem com os pezinhos ali pra te pesar, pra tu colocar na medida oficial da prova. Esses pesos tu pode utilizar pra treinar também, adicionar sobrecarga no caiaque, isso é Dá, possível. é possível. Eu faço bastante isso, né? Eu coloco ali 12 quilos e mais um quilinho a mais ali no caiaque, né? Uhum, Então, e aí depois chega lá, eu tiro no dia da competição, eu tiro. Eu gosto de fazer bastante isso, né? E aí, e tem outra forma também de deixar o caiaque mais pesado, que a gente coloca um lastro, que chama, uns chamam de lastro, outros chamam de trava, que é uma cordinha que tu coloca umas bolinhas de tênis, tu fura elas, passa a cordinha dentro, é tipo um colar, assim, né? E aí tu coloca no caiaque. E aquilo dali trava muito o caiaque na água, quebra a hidrodinâmica dele, e aí tu faz entendi. muito mais força, né? Cria uma resistência Cria ali. uma resistência bem maior do que que o próprio caiaque, e aí tu sente mais, tu tem que encaixar mais o remo na água para trazer ele, né? Isso daí atrapalha um pouco na parte técnica, porque tu acaba mudando a tua remada, né? Tu tá quase, parece, querendo sempre sair da inércia, assim, né? O caiaque não embala nunca, né? Entendi. Parece que tem uma corda te puxando para trás. E isso daí tu acaba errando muito a remada. A gente usa em momentos bem específicos, assim, né? Para tu treinar uma largada, por exemplo, né? Treinar um pouquinho mais, uma resistência ali, aquela velocidade ali, aquela força ali, né? Uns 15, 20 segundos ali, segurar um pouquinho mais naquela remada mais pesada, usando o lastro que chamam, ou o travão, né, também. Perfeito. Tu trouxe até um vídeo, né? Que Aham, nesse sim, vídeo a gente consegue ver um pouquinho da tua técnica. sim, aham. Russo, tu consegue colocar aí pra nós o videozinho pra gente ver? É, a gente. Vamos. Bom, enquanto vai rodando aí o vídeo, tu Aham. pode ir trazendo todos esses aspectos técnicos pra nós Aham. que a gente não tem conhecimento, né? Esse vídeo aí é bem antiguinho já, e aí eu tava me preparando pro Campeonato Brasileiro, Uhum, e nós tava fazendo tiros de 20 segundos, né? Então aí descanso de 5 minutos, 4 a 5 minutos, perfeito. e Russo, tira o som pra nós. De quatro a 5 minutos, tava fazendo os estímulos aí. aham. E largava andando, né? Então, às vezes a gente, dependendo da situação, a gente faz o tiro andando, né? Para tu treinar a velocidade em si, e não a arrancada em si, né? Tu treinar a Ah, velocidade de entendi. movimento junto com a velocidade de deslocamento, né? Então, Uhum. Aí tu já apertou. e aí tremeu tudo ali. Mas, Cima pra frequência que tu tava é, ali também. Essa é a frequência de remada que tu comentaste, isso, né? exato, exato, isso aí mesmo. Então a gente, como esse treino era um treino de 20 segundos, com largadas andando, né, para treinar essa velocidade aí, né? 30. Então não era especificamente para treinar a largada em si, as primeiras 3, 4 remadas, né? Então, Uhum, como tu já larga com caiaque em deslocamento, tu não tem esse fator ali de sair da inércia, né? Mandou. Aí quando vê, tu já tá numa frequência alta de remada rapidinho, bem mais entendi. rápido do que se tu tivesse parado, né? Então Dez. é um trabalho que a gente faz para conseguir melhorar isso daí, né? Perfeito. Cara, em relação ao teu tronco ali, a técnica, tu utiliza muito também o tronco pra te ganhar amplitude na remada. Exato. A gente costuma dizer que a canoagem, as pessoas que são leigas olham, falam um remador, tem o braço grande. Mas Uhum, os remadores e canoístas, eles têm o tronco grande, entendi. porque tu não faz uma flexão de cotovelo muito grande, né? Tu usa muito essas puxadas assim que tu e coordenando com a tua rotação de tronco, quadril, tudo, né? Tu faz uma extensão, tu empurra o fincapé lá e tu vem trazendo toda aquela força, transferindo tudo lá pro remo, né? Entendi. Então, essa rotação de tu ser forte nessa questão do core ali, tu faz uma rotação, né, em cima do banco do caiaque, é muito importante, né, tu ter isso daí bem fortalecido, né, e aí, ah, sem essa rotação de tronco, tu se limita muito no rendimento, né, não tem como tu conseguir avançar sem conseguir fazer isso daí, né, tu vai até um certo ponto, depois tu vai estagnar ali, né, porque tu não consegue usar de forma otimizar, né, o teu movimento, o teu corpo, para que a tua remada desenvolva o caiaque, a velocidade que tu necessita, né? Eu gosto também de elencar isso, trazer um exemplo
dos para-atletas, né? Uhum. Nas Paralimpíadas, tudo, né? E o que acontece? Existem várias divisões e eles fazem avaliações funcionais, tudo para eles saber se eles conseguem movimentar o tronco ou não. Se o atleta vai para uma competição e ele acha que vai ir para uma categoria lá que ele não movimenta o tronco, né? E aí ele vem para avaliação, são uma avaliação com uma equipe Sim. contratada ali pelo campeonato, pela confederação, federação, enfim, de fisioterapeutas, enfim, pessoal da biomecânica, tudo, eles fazem essa avaliação funcional para ver se o atleta se encaixa mesmo naquela categoria que ele está inscrito, né? Que ele vai Ah, competir. E entendi. aí, se o cara tem uma rotação de tronco, né? Uhum. Ele já não vai, ele vai para outra categoria, né? Entendi. Para ele não. Então, por que eu falo isso referente à paracanoagem? Porque se tu pegar, por exemplo, um atleta que tem uma lesão medular, nós tínhamos o Denilson aí, que praticava com nós ali a canoagem, né? Ele era paraplégico, né? Ele é paraplégico, só que ele não tem esse movimento aqui, né? Aí agora tu pega um atleta que é amputado, ele vai ter o movimento, né, do tronco, e aí eles são em outras categorias diferentes, né? Cada um vai para uma categoria, outro vai para outra. Não dá para colocar um atleta amputado porque ele anda de cadeira de roda, por exemplo, Entendi, um perfeito. atleta que anda de cadeira de roda que é lesão medular. E aí, por que eu puxo esse exemplo aí? Porque tu olha assim, os caras da paracanoagem são uns monstros de forte, Sim, né? é São verdade. muito forte. Só que eles, se pegar o tempo deles comparando com o atleta da canoagem normal, dos andantes, eles não conseguem, justamente por essa questão em que eles têm essa limitação do tronco, né? Então, alguns, assim, por exemplo, a modalidade, os nomes, assim, eu não vou lembrar, são Uhum. várias subdivisões e são chamadas por letras e números, né? Dependendo da lesão. Que acontece? Tem os amputados que eles chegam mais perto, né? Porque eles têm um movimento melhor de tronco, né? Ah, entendi. Mas eles, mesmo assim, eles não conseguem ganhar de um atleta. Dificilmente um atleta amputado vai ganhar de um atleta normal, né? Que caminha e tudo, né? Que não tem Perfeito. não falta um membro, nada. Então, para tu ver o quanto que o movimento de tronco na canoagem é importante, né? Essa rotação de tronco aí, né? Para te conseguir transferir bem. E agora até vou pedir pro Russo fechar a câmera em ti. Se tu puder mostrar pro pessoal a questão do pé, porque ali no Aham. vídeo Aham. dava pra ver que tinha uma movimentação das Sim. pernas. Daí, como que é essa movimentação, assim, que Aham. tem que fazer? A gente tá os pontos fixos ali, né? Celular. Os pontos fixos da embarcação é o fincapé e o banco, né? Tá. E aí Uhum. tu reajusta aquilo ali pra ti. E no fincapé teus pés vão ficar parados numa posição lá, né? Que acontece? As pessoas acham que quem olha também de longe, não conhece, acha que tem um pedal lá dentro que tu fica Exatamente. movimentando, aí acha que tem uma hélice, uma coisa lá. Uma vez eu mostrei um vídeo para um amigo meu e ele falou: tu fica mexendo as pernas e custando rápido, tem um pedal ali dentro. E eu falei: cara, não tem um pedal. Aí eu expliquei para ele. Aí eu vou explicar agora. Isso, explica pra galera. A gente, Bota a mão mais pra cá que aí fecha a câmera então a em gente ti tem aí. ali não sei se daria para colocar o vídeo de novo. Agora Depois, o Gabriel, tu explica aqui na mão, depois ele já coloca de que novo. acontece? Quando tu empurra com o pé lá, essa perna que tu empurrou aqui, ela tá dobrada, né? Então ela tá dobrada para cima, assim, eu vou fazer com a mão aqui. Tá. Quando tu empurra lá o pé, tu estende essa perna aqui e automaticamente tu faz essa torção aqui, né? Perfeito. Aqui na Porque tua mão é como se aqui fosse teu pé e isso aqui é o teu joelho. exatamente. Ah, Não vou conseguir. Mas aí perfeito. tu tá com as duas pernas assim numa posição parada. Quando tu empurra aqui, tu estende essa e essa dobra mais. Essa Entendi. vem mais para frente. Uhum. E assim tu fica, né? Tu fica nesse jogo. E aí teu glúteo ali tá sentado em cima o teu quadril tá sentado em cima do banquinho, ele também vai ficar movimentando, né? Tu Vai tenta fazer esse né? trabalho e aí tu vê que a força já começa então lá no pé. Toda essa transferência do movimento e da técnica já começa lá no pé. Exatamente, é. Então, a gente fala, chuta o caiaque, para quem, uma coisa que eu falava muito para os atletas que estavam começando assim, em treinos técnicos e tudo, eu falava, chuta o caiaque, empurra o fincapé. Aí Perfeito. eles, mas vai quebrar, tá quebrando. Eu falei, se quebrar, a gente, isso daí é pra quebrar. É o Entendi. objetivo. Eu falei, não, tenta quebrar o fincapé, porque aí eu sei que tu tá fazendo força. Aí Perfeito. quando algum quebrava um fincapé,
eu ia lá e dava os parabéns, ó, tu tá ficando, tu tá, além do material, tá meio capenga ali, né, meio precário, mas tu tá ficando forte, porque Cara, tu... mas se tu quebra o fincapé, Hum. tu, tipo, inviabiliza a canoa ou tu consegue Não, consertar? conserta bem, conserta, é. Ah, A tá. gente aprende um pouco de tudo, né, e aí tu acaba tendo que se virar, né, porque Entendi. esses materiais, eles são bem caros também, e aí tu acaba tendo que aprender a se virar nessa questão aí, né? Ao longo desses anos aí, eu acho que eu só não fabriquei um caiaque, mas eu acho que eu teria capacidade de fazer um caiaque Entendi. do zero, mas... E nesse jogo dos pés que tu Hum, comentou, tem o leme, sim, tá? exato. Mas aí quando tu mexe ali, tá mexendo no leme lá atrás, não? O leme, ele tá os dois pés parados ali no fincapé, né? Tá. A posição deles ali. Uhum. O leme é um ferrinho, ele vem pelo meio dos dois pés e tem um ferrinho ali. Aquele ferrinho é a direção do leme, né? Ah, tá. E aí aquele ferrinho, ele é um T, aí a gente chama de T. Uhum. Ele sai, ele aflora no meio do fincapé e passa no meio dos teus dois pés. Lá pra frente dele tem um eixo e ele forma um T mesmo. E aí as cordinhas saem da ponta desse T e vão indo até lá atrás no leme. E Ah, aí, então, entendi. quando tu precisa, tu vem e dá um toquezinho com o pé, né? Isso não atrapalha nada, assim, na técnica. Ah, é outra. Entendi. Então ele fica, um ferrinho assim, aí tu chega e joga ele pro lado, tu joga pro lado que ele quer, e ele dobra lá atrás, e aí vai. Quando tu Perfeito. precisa. É mais um dos motivos também que é muito mais fácil tu manter a direção do caiaque do que a canoa que a gente estava falando antes, né? Da canoa olímpica. Porque se o caiaque tá querendo sair fora da tua raia, né? Tu dá um toquezinho no leme e sem se preocupar em fazer uma remada diferente, por exemplo, para Entendi. corrigir isso, né? Uhum. Embora que a gente usa até muita técnica de remada mais forte do lado para poder mudar a direção às vezes, principalmente em provas de longa distância, que aí as raias não são em linha reta, Uhum. né? E tu pode aproximar do outro atleta, tu usa bastante, tu vai fazer uma curva para a direita, tu vai remar um pouquinho mais forte para a esquerda e usar o leme ao mesmo tempo para, né? Mas então o leme ajuda muito nisso daí, né? Tu acaba não tendo que se preocupar nas provas de velocidade, né? Qualquer detalhezinho às vezes faz a diferença, então, bah, não preciso me preocupar em remar mais forte de um lado ou do outro, só dar um toquezinho no leme e ele volta, né? Perfeito, Então, perfeito. Gabriel, tu consegue colocar pra nós mais uma vez o vídeo pra a gente mostrar direitinho a parte do joelho ali, né? Que a gente tá sim, tentando aham. mostrar pela mão ali. E ainda esse vídeo ainda eu tô usando a saia ali, né? Que é um dia frio, a gente usa, quando tá ventando e tá frio, a gente usa essa saia para conseguir manter a temperatura ali, ó. Mas se olhar na hora que eu tô remando, dá para ver que o meu joelho sobe e desce, que é o momento que eu tô fazendo, ó, esse movimento com as pernas, ó. Perfeito. Só Ali é o que teu joelho, né? exato, né? Exatamente, ó. Agora eu vou fazer uma curvinha ali, né? Então, como eu joguei todo o meu leme para a direita ali, eu tive que erguer meu pé lá e aí minha perna direita ficou toda parada lá, Entendi. porque eu ergui o leme, ele limita, o teu pé limita um pouquinho a quantidade que tu joga o leme para um lado ou para o 30. outro. Aí às vezes tu quer fazer uma curva bem fechada, tu tira o pé dali rapidinho assim e joga todo ele para aquele lado que tu quer Entendi. ir, né? Que Tá. foi o que eu fiz ali para poder fazer a curva, né? E E aí tu fez a curva e agora tu Mandou. vai dar o teu, é, vai dar o tiro ali, né? isso, exato. E a perninha sempre mexendo lá. Olha lá, ó. 10. Olha que paridade. É bem como tu mostrou, né? Na mão ali. Tu vai 2. Exato. 1. tacando. Já quebrou uma canoa? Já quebrou um fincapé? Isso daí eu já colei ele, mano, esse cara aqui já tem história isso daí, né? Cara, De- de- e pensando na estrutura, assim, pra te conseguir remar, pra te conseguir praticar o esporte, qual é o custo? Vai de 500 a 20 mil ou... É bem. Tem os extremos, né? Uhum, É bem, como tu disse, vai de 500 a 20 mil. O que que acontece? Hoje um caiaque daquele modelo ali que eu tava usando ali, aquele caiaque não é meu, né? Ele é aquele caiaque que foi cedido pela Confederação Brasileira para as entidades esportivas, né? Para os clubes de canoagem Brasil afora, né? Aí teve todo um processo, tudo para esses caiaques chegar aqui, né? Os clubes tinham que estar num certo ranking lá, né? uhum, Para poder ganhar esses caiaques, tudo. E o que que acontece? Eu remo com esse caiaque por causa disso, né? Então, mas um caiaque daquele modelo ali, de fabricação recente, ele está custando mais de 30 mil reais. 30 mil. Isso. Caraca. E aí depois tu pega um caiaque
o caiaque que eu tenho há 10 anos, há mais de 10 anos que eu uso, que eu comprei, ele é um caiaque, uma cópia daquele dali com um material mais inferior, que seria os caiaques de fibra de vidro. Aquele Uhum. caiaque branco do vídeo ali que eu estava usando, que é a marca a fabricante Nelo, né, que é portuguesa, que são os mais conhecidos do mundo também. Ah, Eles usam fibra de carbono, né? Então é um material bem mais resistente, tudo. Tu não precisa. O caiaque fica mais leve, Uhum. não deforma tanto na água. Isso daí dá muita diferença, né? E aí no Brasil existem empresas que fazem cópias, bem dizer assim, Sim, né? protótipos É assim. que eles conseguem manter o mesmo formato, só que de fibra de vidro, que acaba sendo mais barato. Mas hoje está saindo em torno de 5 mil a 7 mil reais um caiaque desse, que também não é um valor barato, né? Que é um caiaque de entrada É um daí. caiaque bem de entrada mesmo, né? Entendi. Então, para ter um caiaque daqueles dali, né? Um caiaque de competição, né? Então, eu já usei o de fibra de vidro em competição, eu já usei o Nelo de carbono, enfim, né? Uhum. O que eu conseguia fazer na hora, o que me oferecia na hora, né? O que eu podia fazer, eu fazia. E o remo vem no kit ou o remo é mais O 20 Remo é mil? mais não vem, é outra fabricante, né? A fabricante de caiaque normalmente não fabrica os remos, Os né? remos. Então é outra marca, um outro país, tudo, outra Uhum. política, outro. Então, os remos, por exemplo, hoje um remo para chegar aqui para ti, entregue na tua casa, tá custando em torno de R$ 3.200, né? De entrada. Não, um remo já top, sim, remo Ah, top, top. isso, exato. Só que aí o remo, sim, olha, tu rema num caiaque furado, mas tu não rema num remo de entrada numa competição, entendeu? Ah, Então, sério? porque é uma coisa, tipo, é muito pessoal, é uma coisa, é tipo tu ir pra guerra sem uma arma, entendeu? Uhum. E aí é complicado. Então, normalmente, assim, nenhum atleta, por exemplo, da nossa associação ali da Sena, aqui de Santa Maria, vai para uma competição usando um remo de plástico, que seriam os remos de entrada, né? Ah, entendi. Entendeu? Então, é totalmente inviável, assim, e bem mais, eles ficariam bem mais atrás, mais para trás, assim, bem mais em desvantagem eles usar um remo de plástico do que se eles usassem um caiaque de entrada, entendeu? Então, Sim, sim. o remo a gente não abre mão mesmo, o remo é a coisa, né, tu dá um jeito, né? Se tu tiver que optar por uma coisa, investe no remo e Exato. vai com o caiaque de entrada. Exatamente, né? Até porque se tu vai para uma competição também que tu vai atravessar o Brasil, né? Igual eu vou agora, né? O que tu vai levar junto contigo mesmo num voo vai ser o teu remo. E aí tu chega lá, tu pede um caiaque emprestado, se for o caso, Pois é, eu ia né? te perguntar, tu não leva daqui. Às vezes a gente consegue levar, às vezes não, né? Esse ano, Mas vai de avião? não, vai fretado, né? Ah, tá. Vai um caminhão ou vai um carro puxando um reboque, tudo, né? E como esse ano, os últimos anos, os últimos 3 campeonatos brasileiros saíram em locais mais distantes do que a gente estava acostumado, o pessoal Uhum. aqui do Sul, né? Falando em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, 2022, o Campeonato Brasileiro saiu na Bahia, 2023 saiu em Minas Gerais e esse ano vai ser de novo em Minas Gerais. Então, para nós no Sul aqui, a gente está tendo que se virar com isso daí, com essa questão do transporte, né? Então, aí é mais um motivo, assim, para ti, às vezes, investir mais no remo, que aí tu pega, não, eu vou com o meu remo, eu chego lá e tu, como tu já conhece algum atleta, tu já conversa com ele ali, ó, me empresta o caiaque assim, qual prova tu vai remar, ou aluga, né? O cara Uhum. aluga muito o caiaque também, né? Isso é uma coisa que eu estava esquecendo de falar. Esse detalhe, a gente aluga, a Confederação Brasileira aluga os caiaques, às vezes algumas empresas que têm caiaque, alguns fabricantes, no caso, esse que eu comprei esse caiaque há um tempo atrás, ele tem alguns caiaques disponíveis para alugar, enfim, né? E aí tu vai se virando dessa forma, né? Na Perfeito. questão do material, né? Cara, tem alguma outra, assim, até por uma questão de curiosidade, tem algum outro material, assim, que a É, gente não espera que precisa ter? Assim, tem que ter a canoa, o remo, tem algum outro material específico que tem que ter pra remar, ou esses dois são os é o carro-chefe? caiaque, é o caiaque e o remo, né? Perfeito. É bem pontual, assim, não tem, né, roupa específica. O pessoal me pergunta muito sobre que roupa, às vezes o frio, né?
tu foi treinar hoje? Ah, mas tu usa uma roupa especial, né? Tu usa aqueles neoprene de surfista? Eu falei, não, que a gente passa longe, porque é uma coisa que atrapalha muito, é uma roupa meio que emborrachada, né? Sim, Então, e quanto mais grosso ele é, mais. Mas a gente usa malhas, assim, né? De corrida, tipo, né? Que, o corta-vento, enfim, né? Então, as roupas são coisas bem. Dá para variar bastante, assim, não precisa se preocupar com isso, né? Tem que ter perfeito. o remo, o caiaque e o lugar para remar, né? Sim, É. exatamente. Cara, fala pra galera onde que a galera pode te encontrar, né? Se tu dá aula, Uhum. né, de caiaque, enfim, de Sim, canoa, os teus outros serviços também, né? Se tu atende sim, alguma academia, e aonde que o pessoal pode te encontrar se quiser trocar uma ideia, talvez sim, pelas redes sim. sociais, né? Exato, além das redes sociais, né, meu Alexandre Stank, né, só me procurar lá no Instagram, quem quiser saber mais detalhes sobre isso, né, e eu trabalho como personal trainer numa academia aqui em Santa Maria, né, e ela é a Academia Bioma, lá no bairro Camobi, né, então eu tô sempre por lá também, né, trabalho no atendimento do público em geral na Uhum, academia, e também como personal trainer, né? E além disso, né, eu divido meu tempo com os treinos na água, né? E aí eu treino o local onde eu guardo meu material é lá na Associação Santamariense de Esportes Náuticos. E eu tô sempre por lá nos meus horários de treino, né? Então, como a vida é meio corrida, às vezes eu tenho exatamente 1 hora e meia para fazer meu treino, aí eu vou lá, treino e saio correndo, né? Então, às vezes até eu não tô dando muita não tô me inteirando muito com o grupo lá da cena em si, por conta dos meus afazeres, né, da minha vida, né, fora da canoagem. Então eu vou lá, treino e já saio correndo, né, faço o que preciso mesmo fazer para melhorar na canoagem. Mas eu tô sempre por lá também, né, na cena. Se algum dia alguém quiser entrar em contato comigo, me chama no Instagram ali, quiser ir lá conhecer como é que né, a gente marca um dia, a gente vai lá tudo, né. E também tem o pessoal lá da cena que pode atender qualquer pessoa também, né? Mediante se a pessoa quer remar, se a pessoa quer só lá para olhar, né? Ah, o local é público, né? Qualquer pessoa pode chegar lá, pode ir lá tirar foto, pode ir lá olhar os treinos, se quiser remar. A gente fala com o pessoal da associação, né? A gente consegue a embarcação, tudo, né? E às vezes eu dou aulas particulares de caiaque também, né? E de canoa, né? Tinha até uma aluna minha que é a tua aluna também, que é sim, a Daya, Dai. né? Então ela tava remando comigo, né? A Dai Então, provavelmente deve estar assistindo esse episódio. é, Dai, um grande beijo aí pra ti. Daya, vamos remar, né? Vamos remar, vamos voltar, hein? Então, a gente vai se virando, né? Joga daqui, joga dali, né? E sempre tentando não deixar de remar, né? Eu sempre digo, né? Eu e minha esposa, minha família, às vezes a gente fica pensando para que cidade que a gente ia morar fora de Santa Maria, né? E aí eu sempre brinco, olha, por favor, se a gente for escolher uma cidade, escolha um lugar que eu tenha lugar para remar, pelo amor de Deus. Algum lugar com água. É isso. Então, não adianta a paixão pelo esporte, né? Desde de adolescente ali, né? Então, é uma coisa que eu sempre quis fazer, só que infelizmente não consegui começar lá quando era novo, tudo. Mas assim que eu entrei no caiaque, eu falei, isso aqui é para mim mesmo, não tem, desde a primeira vez, eu me lembro exatamente como é que foi, assim, detalhadamente. Então, porque parecia que eu premeditava esse momento, assim, né? De estar ali remando, né? Então, Perfeito, perfeito. Cara, muito massa a tua história. Muito obrigado por tu aham, compartilhar, né, toda a tua ah, trajetória, trazer conhecimento pra galera. A gente falou tudo sobre ah, canoagem, né, tudo ah, sobre esse esporte náutico. Então eu te agradeço muito pela oportunidade. Antes da gente finalizar, ah, eu tenho aqui um presente para te dar da Padoca Arte, que é a pá, nossa patrocinadora show de oficial bola, aí, cara. um lembrete, um Aham, quitute aí que ela deixa pro pessoal, sempre com um slogan dela aí, que o sim. teu alimento seja teu único remédio. Sim, exato. Então, espero que tu goste. Te agradeço muito a tua presença aqui e deixa uma mensagem final aí pra galera, pra quem quer começar, né, a treinar. Às vezes as pessoas não começam porque acha que é muito difícil ou eu nunca vou conseguir, Aham. porque às vezes tem até medo da água. Então, deixa uma mensagem final aí pra galera pra gente finalizar com chave de ouro o episódio. O que eu diria para quem quer começar a canoagem, não, a gente falou muito de competição, de treino, né? Mas a canoagem, ela existe vários tipos de materiais
que tu vai ir usando para uma pessoa começar, né? Então, se a pessoa quer conhecer um esporte náutico como a canoagem, vão existir caiaques, embarcações que ela consegue remar tranquilamente no seu primeiro dia. A pessoa, se ela tem medo de se afogar, não, isso daí já é uma coisa super segura, né? Porque tu usa colete, né? Se a pessoa cai na água, ela vai ficar salva com isso. Então, a gente nunca teve nenhum acidente com nós aqui referente a afogamento, nada, justamente por essa questão de segurança e por respeitar esse processo, né, de aprendizado ali. O aluno começa com uma embarcação mais fácil, aos Perfeito. poucos ele vai ganhando equilíbrio, vai melhorando a sua técnica, vai passando por uma embarcação um pouquinho mais difícil de se equilibrar, mas aí ele já está conseguindo e vai indo até chegar num caiaque de competição. Tem pessoas que vão remar também e nunca querem sair do caiaque ali do inicial. Ela gosta mesmo de passear, então ela não vai dar bola para remar num caiaque desses de competição, né? Outras querem, ou enfim, né? Vai depender muito do objetivo de cada pessoa, né? Outras querem só o contato com a natureza, então não vão dar bola para que tipo de barco vão usar. Mas o que eu aconselho, assim, que pratiquem esporte, né? De uma forma geral e que vá conhecer a canoagem, porque é um esporte espetacular, né? Tu consegue conhecer vários lugares, né? Crianças hoje da cena ali, por exemplo, que não sabiam o que que era sair de Santa Maria, sabem o que que é isso. Uhum. Aluno nosso que já foi para fora do Brasil competir, né? Então, é um esporte que abre portas, né? O esporte, de uma forma geral, abre portas, né? Então, com as Olimpíadas, a canoagem ficou um pouquinho mais. Começou a ser mais vista no Brasil, né? Nós não tínhamos tanta tradição assim na canoagem, hoje a gente já está caminhando o mundo está olhando de uma forma diferente para a canoagem brasileira, né? E por conta dos resultados olímpicos que a canoagem trouxe. Então, pratique a canoagem porque não vão se arrepender, né? Eu digo por experiência própria, né? Sou suspeito em dizer que é um esporte espetacular, assim, né? É uma coisa incrível tu não poder passar um remo na água e o barco deslizar, assim, e tu deixar ele Fluir. ou descer um rio, fazer alguma coisa, né? Que massa, cara. Que massa. Cara, muito obrigado Eu mesmo que pela tua agradeço, Henrique. presença. Pessoal, agora aí o Alexandre abriu as portas aí pra vocês, né, do mundo da canoagem. Então, se vocês têm interesse, principalmente pra quem é de Santa Maria, entre em contato com ele pra treinar. Quem não é de Santa Maria, o Instagram dele tá aqui embaixo na descrição. Entre em contato com ele, porque se você tem água na sua cidade, né, que nem o Alexandre, que se mudar, tem que ter um lugar Tem com que ter água, água, né? né? Se tiver água na tua cidade e tu quiser também começar essa modalidade, o Alexandre é o cara certo pra dar esse passo a passo pra vocês começarem essa aventura aí na água, tá? Então, se você ficou até o final desse episódio aí com mais de 1h10 de conversa, deixa teu like, te inscreve aqui no canal, deixa tua dúvida, deixa teu comentário que o Alexandre também responde pra vocês. E no episódio de hoje tem uma novidade. Aqui, ó, no cantinho da tela, vocês provavelmente estão vendo um símbolo, né? Um slogan, uma marca que é da Fábrica de Suplementos. Nossa patrocinadora, nossa mais nova patrocinadora. Então, se você quiser adquirir produtos de suplementação, whey, creatina, glutamina, BCA, aquelas barrinhas de proteína que a gente come, vicia e às vezes caga toda a dieta, é ali na Fábrica de Suplementos que vocês vão encontrar. Então já quero agradecer aqui a Fábrica por apostar no nosso projeto. Um abraço aí pro Cláudio, né, que confia aí nesse nosso projeto de levar conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, o Instagram da Fábrica também vai estar aqui embaixo se vocês quiserem adquirir produtos de suplementação. Vocês podem entrar em contato aqui pelo Instagram. Fechou? Então, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas que se interessam aí por canoagem e esses esportes náuticos. E eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço.